Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, né? Poder novamente adentrar a sua casa, pedindo toda licença, toda permissão, para que juntos possamos louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Temos trabalhado com 4 personagens. Trabalhamos com o personagem Jó. Jó era o modelo para sua família, como também para todos nós na oração. Jó seriamente persistiu em seu ministério de oração por sua família. Ele foi um grande pai, porque ele perseverou em oração durante todo o tempo de suas vidas. E o caminho para o sucesso em qualquer esforço é começar e não parar. E aí eu pulo lá para o último personagem, que é José, que modela a perseverança, a persistência. Estou acabando de dizer que o caminho para o sucesso é justamente o esforço de começar e não parar. Crisóstomo chegou a dizer que a perseverança é a raiz de todos os bens. É da perseverança que sai a riqueza. É da perseverança que sai a boa criação. É da perseverança que saem os bons inventos, os grandes inventos. É da perseverança que sai o sucesso, a vitória. Pastor Baltazar, o que vem a ser perseverança? Perseverança é justamente a constância, a tenacidade. É a capacidade que eu tenho, que você tem, que o crente tem, que o crente recebe através do Espírito Santo para permanecer fiel até a vinda de Jesus Cristo. O grande segredo da vida cristã é justamente a perseverança. Devemos perseverar até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança, persistência. Sem perseverança, sem persistência, não vamos chegar a lugar nenhum. Perseverança é a virtude varonil que só o Filho de Deus pode ter. Sim, perseverança é persistir, é constância, é conservar-se firme e constante, é permanecer sem se mudar ou variar de intento. Eu estou te dizendo que Jó, ele foi um grande pai, porque ele perseverou em oração durante todo o tempo de suas vidas. O caminho para o sucesso em qualquer esforço é começar e não parar. Jó não somente começou a acompanhar a vida de seus filhos, oferecendo orações de intercessão ao longo do caminho, mas ele também não pararia. Portanto, ele estava pronto para a morte inesperada de seus filhos, porque ele tinha preparado-os diariamente para isto. Eu te pergunto, você começou? Continue. Você parou? Comece novamente. Pois da palavra, pais da palavra, pais que amam a palavra serão como Jó, que intercedeu seriamente por sua família. Nós vimos que ele tinha 5 objetivos. Primeiro, Jó acompanhou o que estava acontecendo na vida de seus filhos. Segundo, Jó se preocupou com a consagração pessoal de suas vidas. Terceiro, Jó pessoalmente permaneceu como um sacerdote de sua família para oferecer sacrifícios pelos seus pecados em geral. Quarto, Jó não somente olhou para a aparência deles, para a aparência de seus filhos, mas em seus corações. E em quinto lugar, Jó continuamente observou a sua família com persistência espiritual. Pais piedosos, afinados com as Escrituras, e conhecerão seus filhos, sim, profundamente,
pessoalmente e diretamente. Você conhece? Você conhece seu filho? Você conhece a sua filha? Ou eles ainda te surpreendem? Ou você ainda assusta com as atitudes e ações dos seus filhos? Ei, eles estarão envolvidos em assegurar que eles permaneçam puros e estarão prontos, para buscar o arrependimento e a restauração deles conforme a necessidade. Pais piedosos olharão as atitudes do coração e nunca pararão. Ei, vamos aprender com Jó. E Noé? Noé é o modelo de obediência. Noé modela a obediência. Os heróis bíblicos são os homens que, como Noé, fielmente salvaram as suas famílias, por obedientemente adverti-las com palavras e exemplos. Pais cheios da palavra, como Noé, crerão em Deus, permanecerão em contato com Ele, obedecerão ao Senhor, viverão uma vida de integridade no mundo e no lar, confrontarão o pecado e permanecerão contra ele, terminando como herdeiros da fé. Ei, Abraão é o modelo de liderança. Você viu? Abraão é o modelo de liderança. Abraão modela a liderança. Abraão liderou a sua família pelo exemplo. Lembra? Exemplo de vida e conduta cristã. Exemplo de vida e conduta cristã. Porque olha o que diz a Bíblia. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. O desígnio de Deus é deixar a busca pelas coisas e começar a buscar apenas aquilo que tem valor eterno. Ei, lidere a sua família pela leitura da palavra. Ei, pela palavra de Deus, dirigindo-os nos caminhos da justiça, servindo juntos na igreja, alcançando o perdido. O desígnio de Deus é deixar a busca pelas coisas e começar a buscar apenas aquilo que tem valor eterno. Líderes, todos os pais são líderes, então lidere a sua família pela leitura da palavra de Deus. A eles, dirigindo nos caminhos da justiça, servindo juntos na igreja e alcançando o perdido. Pais, há um sistema mundano para renunciar. Você está fazendo isto? O foco da sua vida está assim como o da sua família? Nas coisas eternas? Onde está o foco da sua vida? Eu te disse que nós precisamos perseverar. E aí eu entro no quarto personagem, depois de dar essa retrospectiva, falando de Jó, que foi o modelo de oração. Noé foi o modelo de obediência. Abraão, o modelo de liderança. Ei, todos eles foram persistentes, todos eles foram perseverantes, mas José é o modelo da perseverança, é o modelo da persistência. No Novo Testamento, José é outro pai modelo. Tudo que nós vemos fazer é certo em seu objetivo. Ele é um pai que, no meio da adversidade, perseverou em esperança. Esperança de esperançar, não de esperar de braços cruzados, mas de agir. Esperança de esperançar, de agir, de correr atrás, de fazer acontecer. Ei, nós podemos aprender muito, mas muito mesmo, do exemplo piedoso de José. Primeiro, José foi compassivo. Ei, o que diz a Bíblia em Mateus 1,19? Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. É o texto de hoje. Então
José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus 1,19. De acordo com a lei judia, um casal de noivos era visto como se já fosse casado, certo? O compromisso era tão sério, era tão verdadeiro, era tão sincero, que um casal de noivos eram vistos pela sociedade judia como se fosse casado, muito embora ainda sem intimidade física, sem contato físico. Portanto, o sexo premarital com outra pessoa era considerado adultério, com a penalidade de ser apedrejado até a morte. Mas José era um homem bom, era um homem justo e misericordioso, que não quis expor Maria à desonra pública. Então, ele quis obter secretamente um divórcio. Ilegal, um divórcio legal. Sim, um divórcio legal. O significado de deixá-la. Eu estou te dizendo que, de acordo com a lei judia, um casal de noivos era visto como se fosse casado. Então, para ele deixá-la, teria que haver um rompimento. E ele tentou fazer isto. Você sabe o que a Bíblia diz sobre uma ação como essa? O amor cobre os erros das outras pessoas. Ele não queria difamá-la. O amor não atrai atenção pública para eles. Uma pessoa compassiva cobrirá uma transgressão. Assume a responsabilidade para si. Paga o preço para não difamar a outra pessoa. Conforme está lá em 1 Pedro 4,8. Então nós podemos ver que José, ele era compassivo. Segundo, José ouviu a Deus. José viu a Deus. Diz o texto bíblico: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Você encontra isso em Mateus capítulo 1, versículos 20, 24. A situação de Maria provavelmente estava continuamente na mente de José. José não tirava Maria da mente. 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O que José pensava era só em Maria, em Maria, em Maria, em Maria. Afinal de contas, eles viviam em uma cidade pequena. Todo mundo soube que Maria estava grávida, mas era solteira, com uma pena de morte surgindo ameaçadoramente. Aquele indubitavelmente foi um período assustador, não tenha dúvida disto. Porém, no meio da adversidade, nós vemos José triunfando como modelo de caráter piedoso. Ele escutou a Deus, obedecendo imediatamente o seu mandamento para se casar com Maria. Mais tarde, Tiago, outro dos filhos de Maria e José, disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago 1,22. Você quase que pode ouvir Tiago ecoando o exemplo íntegro do seu pai José, de escutar a Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que José foi compassivo. Em segundo lugar, nós podemos ver que José ouviu a Deus. Em terceiro lugar, José demonstrou amor. José demonstrou amor. Tendo eles partido,
Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 13 a 15. E nesta passagem, José demonstrou amor por sua família. Você sabia que mudar-se para o Egito era uma tarefa muito difícil, muito dura naquele tempo? Tinha que ser uma decisão muito grande, tinha que ser muito corajoso. Era difícil e perigoso para José, mas ele não hesitou em obedecer a Deus e assim proteger a sua pequena família. Pais piedosos como José demonstram amor à sua família, não apenas pelo sentimento de amor, não só pelo sentimento de amor, mas acompanhando esse sentimento em ação. Eles fazem coisas por sua família, coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas inacreditáveis. Quando Deus revelou o perigo, José mudou. Família, faça as malas, nós vamos cair fora daqui. Em nosso mundo, nós precisamos levar nossas famílias para longe, para não serem imersas na maldade. Ela vem de todos os lugares, a maldade. Mateus 24 diz que o mundo inteiro será enganado, e portanto nós deveríamos tomar cuidado. Ei, estou te dizendo que Deus revelou o perigo para José, e José diz: arruma as malas, nós vamos cair fora daqui. Pais piedosos, pais cuidadosos, vê o perigo e foge para proteger a sua família. Ei, primeiro, nós vimos que José foi compassivo. Segundo, José ouviu a Deus. Terceiro, José demonstrou amor. Ei, e em quarto, José manteve o contato com Deus. José manteve o contato com Deus. Veja o texto: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Mateus 2,19. Ei, muitos pais oram a Deus quando enfrentam uma crise familiar. Mas o hábito de José era perseverar em oração, constância na oração. Assim, meus amados, devemos proceder nós, ser perseverante na oração. Ele nunca perdeu o contato com Deus, ele nunca perdeu, sempre ele teve o seu relacionamento pessoal com Deus, o seu tempo a sós com Deus. Ei, José foi perseverante. Assim ele estava pronto para obedecer tão logo o Senhor lhe desse a sua próxima instrução: ir para Israel. Hoje, nós temos alguma coisa melhor do que visitações de anjo, ou vozes, ou ter sonhos. Nós temos a revelação da vontade de Deus impressa. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ei, hoje nós temos muito melhor do que sonhos, do que vozes, do que anjos. Temos a palavra, nós temos a palavra impressa.
Você tem uma palavra na sua casa? Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem a palavra de Deus na sua casa? Se você não tem, ei, pelo amor de Deus, arrume uma o mais rápido possível. Adquira uma, compra uma, ganhe uma, peça uma. Mas você tem que ter na sua casa a palavra de Deus. Que sonhos, melhor do que anjos, melhor do que revelações, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Ei, que privilégio. Nós não temos que pensar, eu realmente sonhei isto ou não? Como foi mesmo o meu sonho? Forçar para lembrar como foi que você sonhou. O que foi mesmo que eu sonhei? Ei, não, você tem a palavra de Deus. Nós podemos ter nas Escrituras a maior revelação de Deus. Você está procurando por respostas na palavra de Deus? Ei, mediante esta pandemia, essas dificuldades todas enfrentadas pelo mundo inteiro, você, pai piedoso, pai obediente, pai perseverante, pai líder, pai de oração, você está buscando resposta na palavra de Deus? O que Deus disse a respeito dessa pandemia? O que você sabe a respeito de pestes? Ei, dito na Bíblia, procura, pesquise. Ei, a sua fonte pela verdade, a verdade dele lhe dirige. A verdade de Deus te dirige. Você permanece em contato com Deus através da oração e da sua preciosa palavra? Você mantém esse contato? Ei, eu te convido a manter-se conectado com Deus. Hoje se fala muito de conexão, de estar conectado, de estar linkado. Acabamos de mandar muitos links para muitos. Colamos o link e mandamos para muita gente. Ei, você está linkado, você está conectado. Mas o importante é estar conectado com Deus. José esteve conectado com Deus o tempo todo. Ei, primeiro, você lembra? Primeiro, já esqueceu? José foi compassivo. José foi compassivo. Segundo, José ouviu a Deus. Terceiro, José demonstrou amor. Quarto, ei, José manteve o contato com Deus. Mantenha o contato com Deus, o relacionamento pessoal com Deus. Como é que está? Como é que está o seu relacionamento pessoal com Deus? Está bom? Você está participando das 24 horas de oração? Quando vir aqui na igreja, mesmo não podendo vir aqui na igreja, você está tendo esse contato com Deus na sua casa? 5. Quinto lugar, José era um bom provedor. José era um bom provedor. Olha o que diz o texto em Mateus 2:22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina providência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. José era provedor. Para quê? Para escapar de Arquelau e da Judéia. José foi para o interior montanhoso de Israel. José foi para um lugar montanhoso de Israel, lugar difícil, porque Nazaré era uma cidade pequena, de provavelmente não mais do que 400 pessoas. Era um lugar difícil para achar trabalho como carpinteiro, embora nunca fosse fácil. José perseverou. Estou te dizendo que José é o modelo de perseverança. Embora nunca fosse fácil, José perseverou em trabalhar duro para prover a sua família. Na realidade, José era um líder.
no encargo de Deus para o seu lar. Ei, mas depois que Cristo fez 12 anos de idade, nós nunca mais ouvimos falar de José. Nessa altura, Jesus provavelmente assumiu o negócio da carpintaria. Bons pais deixarão um legado para os seus filhos, até mesmo para os filhos de seus filhos. Eu estou te dizendo que bons pais deixarão uma herança, um legado para os seus filhos. Então nós vimos que José era um bom provedor. Em sexto lugar, José deu lições de sobra como viver. José deu lições sobre como viver. Ei, o maior segredo da vida é justamente esse: descobrir como viver. E José deu lições sobre como viver. Olha o que diz Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ei, é fascinante que José era um pai modelo. Em Marcos 6,3, note que quando a Ralé viu Jesus, ela imediatamente pensou nele como carpinteiro. Jesus aprendeu essa habilidade permanecendo ao lado do seu pai terrestre, José. Estou te dizendo que ele foi um exemplo de pai. Ele foi um exemplo de pai. Os pais piedosos como José dão aos seus filhos lições sobre como viver. Mas aí entra o exemplo de vida e conduta cristã. Ele era um modelador. José ensinou a Jesus o negócio dele, a profissão dele. Isso exigiu que eles gastassem tempo lado a lado. Você, papai, está gastando tempo lado a lado com o seu filho? Você está andando com o seu filho? Você está caminhando com o seu filho? Você está ensinando o caminho a seu filho? Ensina o caminho bom para o seu filho. Você tem que fazer isso, papai. Por que você não faz a sua própria lista e começa a dar lições sobre como viver assim, como José? Homens, pais, dediquem algum tempo a seus filhos a cada semana. Que investimento sábio, como dividendos eternos, tais escolhas podem ser. Eu já estou até pensando, quando acabar essa pandemia, que os pais voltarem ao trabalho, quanta falta vai fazer para os seus filhos. A convivência, a amizade, as brincadeiras, os afazeres em casa juntos, a disposição, as criatividades, as criações. Ei, que tempo maravilhoso que Deus nos colocou dentro de casa para esta convivência. Vou repetir. Pais, dedique algum tempo aos seus filhos a cada semana, mesmo depois da pandemia. Que investimento sábio, com dividendos eternos, tais escolhas podem ser. Em sétimo lugar, José seguiu a palavra de Deus para criar os filhos. Olha o que diz o texto de Mateus 2,27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel, do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirado do que dele se dizia. Estou te dizendo que José seguiu a palavra de Deus para criar os seus filhos.
Você segue a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus para guiar os seus filhos? Você estuda a palavra de Deus para guiar os seus filhos? Você pesquisa a palavra de Deus para guiar os seus filhos? Você consulta a palavra de Deus para criar os seus filhos? Você coloca os seus filhos dentro do texto e do contexto da palavra de Deus? Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Ei, José seguiu a palavra de Deus para criar os filhos. De acordo com os costumes, ou de acordo com o costume, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado diante do Senhor. Você sabe o quão longe era de Nazaré a Jerusalém? Aproximadamente 70 milhas. As famílias que iam adorar tinham que fazer a viagem para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, 3 vezes por ano. Eles deixavam de trabalhar para caminhar, passar a semana em Jerusalém, para a festa, pagar pelo alojamento, pagar pela festa, pagar pelos sacrifícios, e então caminhar de volta. Isto era difícil para eles e muito caro. Mas os pais piedosos, como José, seguiam a palavra de Deus para criar seus filhos, a qual dizia que quando nascessem os filhos, eles deveriam ser apresentados diante do Senhor. Então, conforme cada um dos grandes festividades, conforme eles cresciam e deveriam ser levadas a cada um das grandes festas, dos grandes festivais, e ensinando sobre Deus. Quando Simeão tomou o bebê, Jesus, nos seus braços, e bendisse a Deus, os seus pais se maravilharam com as coisas que ele disse sobre Jesus. Se nós seguimos os princípios bíblicos para educar os nossos filhos, nós nos maravilharemos. Ficamos maravilhados com as bênçãos que Deus traz ao longo do caminho, até mesmo quando for difícil. Faça o teste, faça a experiência. Para ser verdadeiramente efetivo, nós temos que esforçar a educação bíblica dos filhos com poder, a oração cheia da palavra. Pode ser surpreendente ver o que a oração pode fazer nos corações de pessoas jovens. Você sabia, papai, que a oração é uma das maiores ferramentas que nós temos na criação de filhos? Pastor, que revelação! Que grande segredo revelado. Então, papai, não perca a sua família, não perca a sua casa. Ei, uma das maiores ferramentas que nós temos na criação dos filhos é a oração. As nossas orações podem acompanhar os nossos filhos em seus quartos quando eles não estiverem olhando. Nossas orações podem tocá-los quando eles estiverem fora, na escola. Nossas orações podem ir com eles no carro. Nós podemos pedir para Deus que seja real a eles, através da oração, onde quer que eles estejam. Pais, vocês estão orando pelos seus filhos? Vocês estão intercedendo pelos seus filhos? Vocês estão rogando a Deus pelos seus filhos? Vocês estão indo na calada da noite e estendendo as mãos sobre os seus filhos, orando por eles, apresentando a Deus os seus filhos? Ei, nós podemos estar requerendo, rogando, solicitando e suplicando diante de Deus, para tocar o coração e a vida deles.
Você está valendo desta preciosa e poderosa ferramenta para criar filhos piedosos, pais. Oração. Aproveita, começa. Estamos aqui com 40 dias de oração e jejum. Começa. Acompanhe alguém. Nós temos aqui de meia-noite a meia-noite, 24 horas de oração. E hoje é o 16º dia. Você veio? Você dobrou os joelhos em algum desses dias? Pelos seus filhos? Se não, eu te convido, eu te convoco. A dobrar os seus joelhos, a orar pelos seus filhos. Uma maneira em que nós podemos apresentar os nossos filhos ao Senhor é solenemente dedicando a vida deles a Cristo. Depois nos dedicamos como pais fiéis. Nós vemos a apresentação de Cristo ao Pai pelos papais dele, José e Maria, e podemos tirar algumas lições para nós como pais da palavra de Deus. Olha o que diz Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Aqui está uma maneira em que nós também podemos apresentar nossos filhos em dedicação. Quando os pais apresentam seus filhos ao Senhor, eles estão dizendo: estas crianças pertencem a ti, Senhor. Estas crianças pertencem a ti, Senhor. Os meus filhos pertencem a ti, Senhor. Nós queremos reconhecer publicamente isso. Quando nós examinamos a palavra de Deus perto, nós nunca vemos que Deus nos responsabiliza pelo que nossos filhos virão a ser. Dedicação é quando disserem: eu criei os teus filhos como os meus próprios filhos. Você pode dizer isso comigo? Diga: Pai Celeste, eu criei os teus filhos como os meus próprios. Eu devolverei a ti. Eu terei a tua paz. Quando for difícil, e quando eles estiverem fazendo suas próprias escolhas, que amontoarão as suas vidas futuras, eu sempre orarei por eles, sempre os amarei, e não importa o que aconteça, eu terei a paz, porque eu os dei a ti, e os eduquei para ti, da melhor maneira que eu sabia. Dedicação é quando os pais disserem: eu criei os teus filhos como os meus próprios, eu os devolverei a ti, eu terei a tua paz. Quando for difícil, e quando eles estiverem fazendo suas próprias escolhas, eu sempre orarei por eles, sempre os amarei, e não importa o que aconteça, eu terei a tua paz, porque eu os dei a ti, e os eduquei para ti, da melhor maneira que eu sabia. Em 8º lugar, José liderou a sua família em adoração. Finalizando, último lugar, José liderou a sua família em adoração. Diz o texto de Lucas 2:41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. José liderou a sua família em adoração. O que José ia fazer lá? Adorar. Jesus era levado, conduzido junto. José era um adorador. José era um líder em termos de piedade, porque ele levava a sua família à festa. Ele não enviava Maria. Ele não enviava com os parentes. Pode ir, se você quiser ir, pode ir. Eu não. José não fazia isso. José ia, porque José era um adorador. Nem disse: por que é que vocês não vão?
Tem muitos pais dizendo, vocês podem ir, não, pai. Você tem que levar, você tem que ir, você tem que vir para a igreja com a sua família, com a sua casa. José era um líder em termos de piedade, porque ele estava o tempo todo preocupado com a sua família, em levá-la à adoração. A Bíblia diz que José tomou aquela responsabilidade sobre si. José, como todos os pais piedosos, liderou a sua família em adoração. Ele não tinha o Novo Testamento, mas ele tinha o Antigo Testamento. E ele provavelmente estava atento a este grande versículo: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios 22, 28. Eu penso que isso é crítico na cultura de hoje. Porque parece que tudo está se corroendo muito rápido. Se nós removemos os marcos antigos e ficarmos mudando os indicadores, nós não deveríamos nos surpreender sobre onde os nossos filhos colocarão esses marcos quando eles crescerem. Os filhos mudaram? Não. Os pais é que permitem a mudança dos marcos, abrindo concessões, não sendo pais de pulso, pais que disciplinam, pais que corrigem, pais que amam, pais da palavra. Filhos são sempre filhos, crianças são sempre crianças. Mas como mudaram as crianças? Não, as crianças não mudaram. Todas as crianças nascem da mesma forma. Quem muda são os pais. Muda a forma de amar, muda a forma de acompanhar, muda a forma de corrigir, muda a forma de disciplinar. Muda. Eu penso que isso é crítico na cultura de hoje. Sim, porque parece que tudo está se corroendo muito rápido. Os pais já não têm mais fibra. Os pais já não têm mais autoridade. Os pais já não têm mais voz. Os pais já não têm mais pulso. Deixa eu te dizer. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Vamos, meu filho, vamos para a igreja, vamos louvar, vamos adorar. Ele não mandava, vai, não, ele ia. Nós temos examinado pais imperfeitos, claro. 4 perfeitos. Sim, Jó tinha suas imperfeições, Noé tinha suas imperfeições, Abraão tinha suas imperfeições, José tinha suas imperfeições, sim, mas que tiveram um impacto eterno em cada dos membros de sua família. Assim, o que nós faremos com as nossas vidas? Uma boa maneira, pais, para começar a levar nossas famílias a piedade é decidir hoje no que nós focaremos. Eu posso sugerir a você a escolha de um elemento dessas disciplinas, seja a primeira, a oração, seja a obediência, seja a liderança, seja a perseverança, o conjunto delas. Permaneça nele e você verá Deus impactar a sua família. Aqui está como responsabilizar cada um de nós diante da nossa família, o exemplo desses pais. E eu posso sugerir a você, escolha, permaneça, porque aqui está como personalizar os exemplos deles para usá-los na sua família. Você precisa fazer isto. Disciplina número 1. Jó modelou a oração. De agora em diante eu orarei como Jó, por meus filhos, por suas atividades, pureza, relação com Deus e coração. Como Jó, eu procurarei nunca parar de orar por meus filhos. Diga isso comigo, eu prometo. Eu prometo. Diga comigo assim. Diga assim comigo. De agora em diante. Vamos, 1, 2, 3.
De agora em diante, vamos, tenha coragem. De agora em diante, mais uma vez, vamos comigo, vamos. De agora em diante, eu orarei como Jó, por meus filhos, por suas atividades, pureza, relação com Deus e coração. Diga comigo, diga. Como Jó, eu procurarei nunca parar de orar por meus filhos. Diga assim, assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Nunca irei parar. Como Jó, nunca irei parar de orar por meus filhos. Disciplina número 2. Noé, modelo de obediência. Diga assim comigo. Como Noé, eu buscarei modelar a obediência, crendo em Deus, obedecendo, liderando minha família, condenando o pecado e vivendo pela fé. Diga assim, assim prometo. Como Noé, eu procurarei nunca parar de confiar em Deus. Diga, como Noé, eu procurarei nunca parar de confiar em Deus. Diga assim, assim prometo. Disciplina número 3. Abraão modelou a liderança. Diga comigo, como Abraão, eu buscarei conduzir a minha família através do exemplo, fielmente e com foco no eterno. Diga comigo, diga, tenha fé, tenha coragem. Ei, profissão de fé. Diga assim, como Abraão, eu procurarei ser um homem com quem tu possas contar. Senhor, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Mais uma vez, diga assim, assim prometo. Como Abraão, eu procurarei ser um homem com quem tu possas contar. Senhor, assim prometo. Disciplina número 4. José modelou a persistência, modelo de perseverança. Diga assim comigo, como José, eu serei persistente em meu caminhar com o Senhor, sendo compassivo, ouvindo ao Senhor, demonstrando amor, mantendo contato com Ele. Assim prometo. Mais uma vez, profissão de fé. Agora, bem forte, diga assim, como José, eu serei persistente em meu caminhar com o Senhor, sendo compassivo, ouvindo ao Senhor, demonstrando amor e mantendo contato com Deus. Sendo um bom provedor, dando lições aos meus filhos sobre como viver, seguindo a palavra de Deus para a educação de minha família e liderando a minha família em adoração. Assim prometo. Eu sei que nós nunca seremos perfeitos deste lado do céu, mas que não começarmos seriamente com essas áreas e vemos o que Deus pode fazer em nós, que somos fracos e às vezes falhos. Lembre-se, Ele é o Deus de novos começos e segundas chances. Diga, Senhor, eu preciso recomeçar. Eu preciso de uma segunda chance. Ele te dá. Deus nos tem dado a sua palavra para coletarmos percepções de outros pais, como Jó, como Noé, como Abraão, como José, que fizeram as coisas de maneira de Deus, especialmente os pais da palavra. E a partir do exemplo da vida de Jó, nós podemos aprender a importância de desenvolver um vitalício hábito de oração. 1 Timóteo 4,12. Você pode visionar Jó orando desta maneira por seus filhos. Este versículo representa as suas próprias orações. Liste as maneiras pelas quais Davi admoestou ao seu filho Salomão, que poderia ser comparado às orações de Jó pelos seus filhos. Não pare de orar pelos seus filhos. Diga, sim, prometo. Quero orar por você. Quero orar pela sua família. Vou orar pela sua casa. Vou orar pelos seus negócios. Vamos orar por esta terra. Vamos orar por este mundo inteiro. Vamos orar pelos médicos,
Vamos orar pelas enfermeiras e enfermeiros. Vamos orar pelos governantes. Senhor meu Deus, estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos, Senhor, que não sabemos qual é o futuro. Mas pais da palavra, pais que conhecem a palavra, sabe muito bem para onde conduzir a sua casa, a sua família. E eu te peço, ó Pai, dê sabedoria a esta família, dê perseverança a esta família, que esta família seja uma família de oração, seja uma família obediente, seja uma família que lidera, seja uma família perseverante. Eu te peço, ó Pai, por esta terra. E eu te peço, ó Pai, pelos governantes, pelas autoridades constituídas. Eu te peço, ó Pai, pela área médica, aonde, ó Pai, os hospitais já não suportam mais. Senhor, sobre a face da terra, o mundo está chocado, impactado com esse coronavírus. Mas a igreja do Senhor está orando e repreendemos o poder do nome de Jesus, a força desse vírus, que ele seja neutralizado, que ele seja destruído, que ele seja varrido da face da terra, no poder do nome de Jesus, para a tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Sejam abençoados no nome de Jesus.